Uma das grandes dificuldades na hora de traduzir o seu currículo do português para o inglês é saber exatamente quais termos funcionam para as empresas daqui dos Estados Unidos. A dica mais simples que eu posso te dar é o seguinte: digamos que você queira traduzir de português para inglês, ok? Como que eu faço isso? Seguinte, pega uma vaga na qual você tem interesse, digamos que você queira trabalhar, por exemplo, para o Google como desenvolvedor de software. Você vai perceber que o Google, ele utiliza os títulos ou os cargos, eles são bem simples e bem genéricos. Por exemplo, Software Engineer, ou seja, desenvolvedor de software. Nesses títulos, eles não especificam, por exemplo, desenvolvedor de software Java, desenvolvedor de software Node.js. O Google não quer saber disso, tá? Bom, pega uma vaga na qual você tem interesse, dá uma olhada ali nas tarefas dessa vaga, ou na descrição da vaga, e utiliza ela como a sua referência. Daí fica fácil. Pega os termos de lá e põe no seu currículo. Um detalhe interessante é que, uma vez que o seu currículo funciona para o Google, ou seja, você utiliza meio que a mesma descrição que está em uma vaga para o Google, é muito interessante que esse mesmo currículo vai servir para a Amazon, para o LinkedIn, para o Twitter. Essas empresas, em geral, elas se copiam e é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, uma vez que você tem um currículo que foi ali feito para o Google, você já matou mais ou menos 90% de todas as outras empresas, pelo menos aqui dos Estados Unidos. Muito cuidado na hora de traduzir o seu currículo usando termos ao pé da letra. Muito cuidado ao utilizar ferramentas como, por exemplo, o Google Translator. Olha só esse exemplo. No passado, eu trabalhei como analista de sistemas júnior. Logo em diante, eu fui promovido e comecei a trabalhar como desenvolvedor Java pleno. Se você pegar esses termos e jogá-los no Google Translator, não vai dar certo. Analista de sistema júnior vai ficar Junior Systems Analyst, o que não tem nada a ver, ou pelo menos eu nunca vi nenhuma descrição de vaga que utilizasse esse título, tá? O outro é desenvolvedor Java pleno. A tradução fica Full Java Developer, que também não tem nada a ver. Há uns 10 anos atrás, quando eu decidi que queria morar fora, na hora de traduzir o meu currículo, eu tinha uma preocupação de colocar tudo aquilo que fosse oficial. No Brasil, o que você tem de mais oficial em relação à sua carreira? Bom, pelo menos para mim, eu considerava que era o que estava escrito aqui. Eu não sei se vocês reconhecem, mas isso aqui é o quê? A carteira de trabalho. Se você olhar na carteira de trabalho, você vai ver lá, o Daniel trabalhou como analista de sistemas. Isso aqui nos Estados Unidos não tem nada a ver. Não cometa esse erro, ou pelo menos para mim foi um erro, tá? Atrapalhou bastante o processo. Logo, isso aqui, pelo menos a carteira de trabalho, para mim, aqui nos Estados Unidos, nunca teve validade nenhuma. Olha só esse exemplo que eu achei direto do Dropbox. Se você vier aqui no site de pesquisa, você pode digitar Dropbox Career Framework, tá? Você vai ver que o Dropbox, eles colocaram aqui de forma aberta como eles avaliam o time de engenharia. Ou seja, se você quer trabalhar lá, essas são as posições e as vagas que existem lá. É assim que eles classificam os times de engenharia. Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor, você se enquadra nessa categoria de Software Engineer. Lembra que eu falei que não se usa Java Software Engineer ou então desenvolvedor Java? Aqui eles usam algo que seja mais genérico, ou seja, só Software Engineer. E dentro da classificação de Software Engineer, tudo que se faz é o quê? É classificar o quão sênior ou o quão experiente você é nessa área. E aí você vê aqui, ó,
você tem nível 1, 2, 3, 4. Quando chega aqui no 4 para o 5, aí já muda. Ao invés de Software Engineer, já vira Staff Software Engineer. De Staff já pula para Principal. De Principal já Senior Principal. Tá? Eu recomendo, por exemplo, você utilizar inclusive a mesma grade. Se você começou como analista de sistema júnior, muito provavelmente você é o quê? Um Software Engineer Level 1, ou no caso de nível 1, tá? Se você já é Super Senior e tal, o que você faz? Dá uma olhada aqui, por exemplo, em Principal, ou em Staff, ou até mesmo em Senior Principal. Dá uma olhada aqui no escopo, as suas responsabilidades e, por exemplo, o que eu tenho que fazer, por exemplo, no Craft aqui. A expectativa é que você tenha fluência de código, que você saiba fazer um bom design de componentes e tal, e por aí vai. Ou seja, digamos que você queira descrever um currículo de uma carreira de, por exemplo, 10 anos, 15 anos, ou mesmo se você está começando agora, você pode pegar um desses títulos aqui e usar esse título como seu. Ou, por exemplo, ao invés de descrever, eu era desenvolvedor júnior, você não precisa colocar isso. Você pode colocar no inglês que você era o quê? Software Engineer. E pronto. Olha esse outro exemplo que eu achei no site da SUSE. Para quem não conhece a SUSE, eles trabalham com Linux, ou seja, com open source, né? Se você dá uma olhada na página de vagas ou na career page deles, você vai encontrar várias vagas disponíveis e olha só essa daqui. Essa trabalha com virtualization, ou seja, virtualização ou VMs, né? Senior Software Engineer. Essa daqui especifica um pouquinho a mais, não em termos de tecnologia, mas no que você faz, quais são suas responsabilidades. Ou seja, alguém que entenda de virtualização, ok? Agora, olha só esse detalhe que eu achei incrível. Bom, você pode dar uma olhada na descrição, tentar copiar algumas coisas, mas olha só isso daqui. Out of home, US, Brazil and Canada, tá? Ou seja, muito provavelmente você pode trabalhar do Brasil para uma empresa de fora e talvez ganhar em dólar, e essa é uma grande porta de entrada, por exemplo, para pedir uma transferência. Você começa trabalhando direto do Brasil e digamos que abra uma possibilidade para trabalhar no escritório dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Bom, você já trabalha para a empresa. Agora é só pedir transferência e ver se tudo dá certo. Você não tem que passar por processo seletivo, porque você já passou, as pessoas gostam de você, e essa é uma das super dicas que eu posso dar. Tentar achar empresas, por exemplo, que aceitem você trabalhar do Brasil para, quem sabe, um dia você poder imigrar e morar fora e ver se você gosta, você se adapta. E é isso.